Gente, é bom quando a gente grava vídeos falando de coisas bacanas, boas, dando dicas sobre relacionamento e família, mas hora ou outra a gente tem que tocar em temas delicados, difíceis de tocar, mas necessários. A gente falou esses dias sobre a profanação ao Santíssimo Sacramento que tem acontecido em vários lugares do Brasil e do mundo, para a gente cuidar das partículas de Jesus sacramentado que fica na nossa mão quando a gente se comunga pela mão. E hoje a gente vem tocar num assunto também muito complicado e muito estranho, tá? O que aconteceu? Numa paróquia, na zona leste de São Paulo, paróquia São Francisco de Assis, ali eles fizeram uma semana da juventude. E eles convidaram a própria paróquia, com o consentimento do padre, conforme eu soube por relatos de jovens que participaram lá, que eles convidaram um grupo chamado Católicas pelo Direito de Decidir. Um grupo pró-aborto, que de católica não tem ninguém ali dentro. Nenhuma mulher ali que pertence ao grupo é de fato católica, pelo simples fato de defender algo inegociável para a igreja, que é a vida humana desde a concepção. Então esse grupo foi convidado a falar para os jovens da paróquia, na Semana da Juventude. E aconteceu ali esse momento e foi muito estranho, e alguns jovens souberam pelas redes sociais. Alguns jovens, me parece que, segundo o relato, foram 5 jovens que estiveram ali na palestra e que não concordaram, que falaram para a palestrante que aquilo estava errado, que aborto a igreja abominava aquilo e tudo mais, moralmente não era aceitável. Tudo. Tem até um vídeo aí onde eles filmaram um pouco do que aconteceu. Sou cristão católico. Eu tenho educação como cristão e ouço o outro quando estiver falando. Eu vou ter educação como católico? Eu tenho idade para ser teu pai. Não me interrompa. Mas não é meu pai. Porque meu pai não apoia assassino. Não apoia o aborto! Não apoia o aborto! Não apoia o aborto! Meu pai não apoia assassino. O senhor é padre! O senhor é padre! O senhor é padre, tem que salvar o senhor não pode apoiar o aborto! O senhor não pode apoiar o aborto! O senhor tem que salvar a alma e não perdê-la. Improdutivo, você já não é desse jeito. Improdutivo é apoiar aborto. Improdutivo é apoiar assassinato. Tenham respeito à igreja. Vocês estão falando mentira sobre a igreja. Vocês estão falando mentira sobre a igreja. É uma palestra católica. O espaço da igreja é aberto a todos. Uma confusão. Depois, um grupo de jovens no outro dia, me parece, foram até a porta da igreja para rezar um terço em desagravo ao que aconteceu naquela paróquia. Então, houve um relato de jovens que estavam lá. Eu conversei com 2 jovens que estavam lá, fiz questão de ligar para eles e conversar para saber da versão, o que estava acontecendo de fato, uma vez que eles estavam presentes ali. Teve 2 jovens também que gravaram um vídeo que está no canal do Centro Dom Bosco contando toda a situação. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, também do nosso vídeo. Esses 2 jovens, ao rezar um terço em desagravo ali à paróquia, eles foram xingados, zoaram da cara deles. E ali 2 entraram na igreja para rezar em frente a Jesus sacramentado, enquanto o outro grupo ficava ali fora. E quando eles entraram, eles foram agredidos fisicamente, com tapas, cotoveladas, e eles dizem: não falamos nada. E a passividade daqueles que estavam ali na paróquia os surpreendeu. Por que ninguém fez nada? Como permitiram que isso acontecesse? E o que mais me estranhou foi o seguinte: o padre não se posicionou. O padre não fez uma nota repudiando aquela violência praticada em cima daqueles jovens que estavam rezando. Isso que é um absurdo, porque eles foram protestar de maneira muito pacata, tranquila, pela oração, em desagravo ao que tinha acontecido naquela paróquia. Como que um grupo intitulado católica, mas enganando as pessoas, dizendo que são católicos, vão até uma paróquia e falam para aqueles jovens? Isso é de fato um absurdo. Para vocês verem, esse grupo, eles já foram desmascarados pela própria CNBB. A própria CNBB fez uma nota dizendo que esse grupo não eram católicos. Olha só, a nota da CNBB. O grupo tem defendido publicamente o aborto e distorcido o ensinamento católico sobre o respeito e a proteção devidos à vida do nascituro indefeso. É contrário a muitos ensinamentos do magistério da igreja. Não é uma organização católica
e não fala pela Igreja Católica. Nota oficial da CNBB sobre essas tais católicas pelo direito de decidir. Mas eu fico imaginando como isso acontece numa paróquia católica. Como um padre consente que isso aconteça numa paróquia dita católica. E como que as vítimas, que são os jovens, agora se tornam os culpados de serem os intolerantes, de serem retrógrados, de serem agressivos, sendo que eles foram agredidos, né? Segundo a própria versão deles. Que nem eu disse, eu fui, perguntei, liguei, conversei com esses jovens que estiveram lá e eles nos relataram que foi exatamente isso que aconteceu. Agora é o seguinte, o padre diz que está recebendo algumas ameaças e ele está processando alguns jovens por o ter ameaçado. O difamado entrou com vários advogados. Se de fato houve alguém que o ameaçou, de morte no caso, ele tem o direito de entrar com o processo. Agora, quem está recebendo a culpa de ter sido intolerante, de ter sido tudo isso, são justamente aqueles jovens que foram até a paróquia, tanto que frequentaram a palestra do grupo pró-aborto, como foram rezar na frente da igreja em desagravo e foram ao Santíssimo Sacramento. Eu esperaria o mínimo de um sacerdote que se posicionou contra as ameaças que teve, que também defendesse aquele grupo que sofreu agressões físicas. A gente foi vendo o perfil da paróquia, eu entrei no Facebook, né, da paróquia e no Facebook daqueles que estão envolvidos nessa paróquia, eu vi que de fato é um perfil de fato esquerdista, socialista, da teologia da libertação. E o padre, esse padre Ticão, ele é muito conhecido na região toda ali, na Zona Leste de São Paulo, como um padre com muitas ações sociais, né? Em prol das moradias. Há um tempo atrás era a política dele, de conseguir moradias para as pessoas, e agora ele está focado na saúde, né? Ele promover a saúde. Então diz que é um padre muito respeitado ali e muito poderoso. Por quê? Quem disse isso foi o próprio deputado federal petista Paulo Teixeira, que logo em seguida se posicionou se pronunciando na tribuna da Câmara Nacional, lá em Brasília. Ele usou o tempo para elogiar o padre, para defender o padre dessas possíveis agressões, ameaças que ele vem sofrendo de radicais, extremistas, religiosos extremistas. E o deputado petista então tece grandes elogios ao padre, dizendo que ele era um prefeito. As outras autoridades públicas tinham que ir ao padre para conversar com o padre sobre algumas questões, e que ele achava que devia ser assim. Tanto respeito que o padre tinha e tanta influência que o padre tinha naquela região, e de fato parece que ser muito influente. Por quê? No SBT depois logo saiu matérias falando, defendendo a paróquia, falando que o padre estava sendo perseguido. Outros canais no YouTube saíram em defesa do padre, canais ligados de fato ao petismo, ao socialismo. E um jovem que estava, não é tão jovem, mas assim, um rapaz que estava do lado do padre numa live que o padre fez num dos canais no YouTube ligado à esquerda também. Esse jovem, chamado Eduardo Brasileiro, ele é assessor ecumênico da Igreja Povo de Deus em Movimento, IPDM. E o padre elogiou muito esse jovem, falou que era um profeta, conhecia há muito tempo, ele estava ali do padre, junto com o padre durante a live toda. Criticou a ação que aconteceu lá na paróquia daqueles jovens que foram rezar, ele achava um absurdo, ele ficava assustado, pessoas tão jovens ali fazendo aquilo, mas não falou das agressões que os jovens receberam, agressões físicas. Eu fui procurar saber o que é isso, IPDM, Igreja Povo de Deus em Movimento. Aí eu entrei, é um movimento completamente esquerdista, e ali defesa LGBT, elogiando Luísa Erundina. Luísa Erundina foi uma prefeita da cidade de São Paulo e que em 1989 ela inaugurou o primeiro hospital que praticava oficialmente abortos no Brasil. Tá ali, Luísa Erundina. E para eles, aqui para a página, é uma referência. Tem vários posts dela, várias frases dela, elogios a ela. Tem inclusive propaganda de um livro, olha, agora a gente começa a ligar os pontos, chamado Teologia Fora do Armário. Esse livro, Teologia Fora do Armário, é uma produção de quem?
das católicas pelo direito de decidir, onde fala de gênero, sexualidade. As católicas, ditas católicas pelo direito de decidir, está sendo divulgado ali, esse livro delas. Então você percebe, começa a ligar, fazer a ligação dessas coisas, né? E tem muita... Lula livre é lotado, tá? Lula livre o tempo todo ali, E outra coisa que nos chocou, na página deles no Face, tem uma crítica ao protesto que fizeram em Belo Horizonte quando queriam coroar a Nossa Senhora dos Travestis. Lá, lembra disso? Que a gente até falou aqui. Né? Que absurdo, queriam pegar a imagem de Nossa Senhora e fazer uma apresentação lá, Nossa Senhora dos Travestis, e coroar e tal. A igreja se manifestou na época, lá, né? A própria diocese, me parece que não aconteceu a tal coroação, mas aqueles criticando, como? Não, isso é bonito, né? Isso tem que acontecer, Nossa Senhora dos Travestis mesmo e tal, e defendendo que tem que ter lá Nossa Senhora dos Travestis. Então, pelo jeito, a coisa não anda muito bem com a moral da igreja, com a doutrina, com o magistério da igreja a respeito de alguns temas, como defesa da vida. Então, você percebe que a coisa não está muito bem contada por aqueles que estão elogiando o padre, falando que o padre está sendo perseguido. Um adendo aqui é importante: se o padre recebeu ameaça de morte, ameaça de alguma, assim, que fere a sua honra, de difamações, não sei o que ele possa recorrer à lei, ele tem o direito de fazer isso. Obviamente. Agora, ele não pode colocar todo mundo no mesmo saco, aqueles jovens, e falar: esses são os extremistas que estão completamente errados. Que absurdo! Como os jovens vêm aqui na porta da igreja rezar, entrem aqui para adorar Jesus no sacrário. Como os jovens vêm aqui na nossa paróquia e discordam de um grupo pró-aborto. Então a gente vê que a coisa está virada. E me parece que outros meios de comunicação também, a gente vê a influência do padre aí. Inclusive a Folha de São Paulo fez matéria, outros canais que tem muitos inscritos no YouTube também fizeram, né? Tudo ligado ao movimento de esquerda, tudo ligado a isso aí, a teologia da libertação. Eu quis fazer esse vídeo para deixar a coisa clara, porque esses meninos têm sofrido muito, porque eles têm sofrido uma pressão muito grande. Imagina o que é, de repente, tá ali os meios de comunicação, os veículos grandes de comunicação, tudo que eles dispõem, começando a taxá-los de fundamentalistas, de malucos, falando coisas que eles não fizeram. Então, por isso que o vídeo deles é importante você assistir. Tá aqui o link, eu já disse que o Centro Dom Bosco publicou o link deles explicando o que de fato aconteceu ali no dia do terço. Então justiça seja feita. Interessante, porque essa galera aí, eles falam o tempo inteiro contra o opressor que oprime, né, o mais pobre, contra os poderosos que querem acabar, que querem oprimir o pequeno, o pobre, o indefeso, e são os poderosos, e de repente eles começam a usar desse poder para oprimir quem? Os mais fracos. 5 jovens que foram à palestra e os outros, um grupo de jovens, não sei, talvez 15, aqueles jovens que foram rezar o terço na frente da paróquia. Estes que na verdade são os pequenos que estão sendo massacrados pelos grandes veículos de comunicação, pelos poderosos. Nós não queremos que esses jovens sofram consequências, porque, se não me engano, teve um aí que até perdeu o emprego por causa disso. O fato é, está completamente errado uma paróquia permitir que um grupo desse, que é pró-aborto, que são feministas, que a CNBB já lançou uma nota dizendo quem eles são. Como que a paróquia permite um grupo desse vir falar para os jovens? O que fica para nós de tudo isso? Precisamos guardar a fé. E se preciso for, nós leigos travarmos essa batalha ficando com o magistério milenar da igreja, que fiquemos. Agora, o que é certo e o que é errado é errado. Não podemos aceitar que um grupo pró-aborto ocupe espaço dentro da igreja. Gente, isso é muito, muito estranho, né? O padre mesmo, esse padre, ele tem um trabalho na paróquia social, como eu disse, está envolvendo saúde, e ele faz um trabalho em defesa do uso da cannabis, que é a maconha. Sobre a questão de que se isso é bom para alguns casos ou não, eu não saberia responder ao certo, porque pode ser que alguma substância extraída
dessa planta possa servir para tratar alguma doença. Gente, até veneno de cobra você tira para tratar alguma coisa. Porque não quer dizer que é veneno que vai matar, que vai fazer ruim. A maconha, ela sim prejudica demais quem fuma maconha. A gente sabe das consequências, muito pior que cigarro. A gente já sabe disso. Mata neurônio, deixa burro, lento, acaba com o organismo. São as consequências. Por isso que a droga, ela é proibida, porque traz consequências terríveis. Agora, existe sim uma discussão. É possível extrair ali um óleo, me parece que é um óleo da cannabis para fazer algum medicamento. Ok, eu não estou questionando se é possível. Agora, quem vai dizer que isso não é prejudicial são cientistas que estão especializados para verificar se isso é possível ou não. Não sou eu, leigo, que não conheço nada para dizer ou condenar. Se isso for feito, precisa ser feito com alguns critérios, né? Eu não posso mandar todo mundo comprar maconha e plantar em casa, começar a usar isso aí como remédio. Que primeiro, eu não sei o efeito que isso pode dar no organismo de alguém, eu não sei ao certo, e também as pessoas podem usar disso para começar a plantar maconha e vender maconha e usar maconha, e aí responsabilidade. E o padre, numa live, dando uma entrevista, canal Paz e Bem, da TV 247. Nessa entrevista, o padre, no minuto 15, ali no segundo 30, ele diz, abre aspas, muitas pessoas já estão plantando em casa, falando sobre a maconha. Nós incentivamos o plantio. Olha como é que isso é grave. Você está entendendo? Como é que é sério a coisa, que não é uma bobagem? É muita irresponsabilidade você fazer uma coisa dessa, né? Mas o que é isso? Agora eu não sei. É permitido por lei? Se for uma permissão da lei que está acontecendo, aí eu já não sei. Agora a pergunta fica. Existe uma autorização disso está acontecendo ali? Diz o padre, não sei se ele está fazendo isso, mas ele diz que está, né? Sobre a maconha, muitas pessoas já estão plantando em casa, nós incentivamos o plantio. Você está entendendo como é que a coisa é difícil, é complicado? Então o que eu esperava do padre é que ele ao menos lançasse uma nota de repúdio à agressão física que esses jovens sofreram e também reconhecesse que levar esse grupo pró-aborto para falar para os jovens da sua paróquia não foi a melhor coisa que ele fez, não é verdade? E que está errado, e a gente espera uma nota de reconhecimento desse erro e de repúdio à agressão que os jovens sofreram por estarem rezando na presença de Jesus. Onde está dois pesos e duas medidas? Onde está a tal justiça, então? Para os mais pobres, mais fracos, os oprimidos, é contra os poderosos? Ou vocês se aliaram aos poderosos para atacar esta minoria? Vocês são a favor da minoria? É mesmo? E esse grupo que são minoria também, só porque estão defendendo a fé católica, porque estão rezando? É isso? Aí eles merecem. Essa minoria não vale. A outra minoria, as outras minorias, então tudo bem. Mas essa minoria não. Então é muito contraditório, né? E a gente fica com o coração sangrando, porque é a nossa igreja, gente. São filhos da igreja, é um sacerdote da igreja, são paroquianos da igreja, uma paróquia onde tem o sacramento sendo celebrado, né? Onde tem ali Jesus sacramentado. É uma paróquia ativa e reconhecida como católica, até onde eu sei. Agora eu pergunto, onde está o Dom Manuel Parrado, que é o bispo ali de São Miguel Paulista, onde abrange toda a região ali? Onde está o bispo? Onde estão os padres? E que, segundo relatos de algum dos jovens que eu entrei em contato, esse jovem me disse, olha, o padre, ele é muito influente e é muito poderoso mesmo, né? Ele tem muita influência. De fato, a gente viu deputado já falando no dia seguinte, defendendo o padre, as TVs de Folha de São Paulo, e tudo, quanto a um monte de jornal. E esse jovem disse, esse padre é muito influente, então a gente não sabe até onde o bispo consegue alguma coisa ali. Não sei, não conheço. O fato é que Dom Manuel Parrado precisa estar sabendo do que está acontecendo ali. Outras coisas, se você entrar dentro do perfil desses homens ligados à paróquia, você vai ver que a política de fato partidária, tá? É política partidária declaradamente. Não é justiça social da igreja, não. É política partidária. E a igreja não trabalha assim. Agora, me parece que o padre é muito bem querido, muito bem quisto pelas caridades que faz, pelas obras que ele já realizou ali na paróquia. Isso dá um certo amparo para o padre diante de uma ação até do bispo, não é verdade? E a gente sabe que é complicado também
para um bispo querer agir em certas situações, né? Às vezes os padres também da própria diocese ficam sentindo um pouco amarrados diante disso tudo. Agora, fiquemos atentos para distinguir o que é de fato catolicismo e o que não é. O que de fato é o que a igreja ensina e o que não é a igreja ensina. A igreja é terminantemente contra o aborto e não aceita o aborto de forma alguma. Isto é gravíssimo. Inclusive, aquele que pratica o aborto recebe a excomunhão lati sententia, que é a excomunhão automática. Para voltar em comunhão com a igreja, precisa se confessar antes. Não é permitido que grupos declaradamente pró-aborto, feministas pró-aborto, venham nas nossas paróquias falar aos nossos jovens. Não tem nada de católico nisso. Deus abençoe, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.